Paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Orreda, sou bacharel em teologia e este é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho para toda vez que eu gravar um vídeo, vocês serem avisados em suas redes sociais. Nós estamos em setembro, no mês da Bíblia, e vamos ver a Carta aos Gálatas. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28b. Etapas da exposição da carta. A Carta aos Gálatas é dividida em 3 grandes partes. Na primeira, um esforço do autor Paulo é apresentar o único evangelho, aquele de Jesus Cristo. Apesar das grandes adversidades, delineou-se que ele e os helenitas poderiam e deveriam anunciar aos gentios. Na segunda parte, por causa das atividades dos missionários judaizantes ou oponentes, o autor teve que trabalhar em nível bíblico as questões da fé e da liberdade cristã, da unidade em Cristo, para vislumbrar a abertura de fronteiras em todas as direções. É aqui que se encontra o apogeu da carta, o hino batismal. Na terceira parte, o autor aborda a questão da vida no Espírito Santo, que leva à abertura de fronteiras. Ele insiste fortemente na experiência comunitária do amor e mostra que o Espírito de Deus faz seu campo de ação na comunidade. O texto conclui-se com a apresentação da mística da liberdade e da mentalidade da nova criatura. Parte 1. O verdadeiro evangelho diante dos conflitos de Jerusalém e Antioquia, capítulos 1 e 2. Nesta parte, Paulo se definiu como autoridade apostólica. Era importante essa postura, porque apareceram nas igrejas da Galácia alguns missionários judaizantes afirmando que ele nunca tinha sido apóstolo. Ele mostrou que o seu apostolado viera como dádiva do próprio Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Endereço e saudação. Paulo se apresenta definitivamente como apóstolo e algumas informações sobre a Galácia. Versículo do 1 ao 5. Paulo apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A carta, como gênero literário, é bem mais clara no início. Os autores, São Paulo, que se apresenta como apóstolo, e todos os irmãos que estão com ele. O destinatário define as igrejas da Galácia como interlocutoras. A saudação apresenta as formas litúrgicas de graça e paz. A confissão de fé é a Deus nosso Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a si mesmo pelos nossos pecados.
A carta já anuncia que Jesus Cristo é quem liberta do presente mundo mal. Tópico que será desenvolvido no transcorrer do texto. A doxologia de louvor é a Deus Pai, a glória pelos séculos e séculos. Amém. As igrejas da Galácia, região da atual Turquia. Paulo se dirigiu às igrejas da Galácia, eram várias as igrejas, então a carta foi um circular aos gentios rurais daquela região da Anatólia Central, onde hoje é a Turquia. Foi ele quem anunciou o Evangelho por primeiro na Galácia. Vemos isso no capítulo 1, versículo do 8 ao 9, que pertence à Ásia Menor. Na perícope da ternura, capítulo 4, versículo do 12 ao 20, pode-se perceber a empatia humana e pastoral que ele tivera com os Gálatas. Ali se vê um Paulo afetuoso e cheio de ternura, que fez memória dos inesquecíveis encontros de convivência que os uniram em Jesus Cristo. O apóstolo reconheceu a sua fragilidade e dependência em um momento difícil, a doença. Os Gálatas o acolheram em sua debilidade física, capítulo 4, versículo 13, que parece ter sido uma enfermidade grave nos olhos, e sofreram com ele. As igrejas conviveram com Paulo como se ele fosse um anjo de Deus, ou como se fosse o Cristo Jesus. A sintonia era tanta que ele escreveu: se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Entende-se que os Gálatas cultivavam o valor da partilha e eram capazes de doar o que tinham de mais precioso, a vida. Paulo o chamou de irmãos e de filhos. O amor de Paulo com as igrejas da Galácia era como o amor de mãe que sofre para dar à luz. Eram igrejas vivas. Por isso, escrevendo ao Gálatas, ele quis saber o que estava acontecendo com as experiências comunitárias em torno da fé em Jesus Cristo e por que houve a ruptura com ele, homem e evangelizador. Por isso ele escreveu convidando as igrejas a retomarem o espírito crítico diante dos seus oponentes judaizantes. O povo da Galácia, sob diversos impérios, antes da ocupação romana, a Galácia tinha uma raça mista, formada pelos frígios, historicamente os mais antigos que moravam no local, e pelos celtas, que vieram da Europa Central, da região da bacia do rio Danúbio. Aliás, os celtas, além de para o interior da Ásia Menor, hoje Turquia, e Balcãs, migraram para a região da Suíça, para o sul da Alemanha, para o norte da Itália, para a França, Gália, para as Ilhas Britânicas, para a Espanha, Galícia e para Portugal. Os frígios eram calmos, acomodados e um
portanto, ignorantes. Os celtas eram altos e bastante perigosos quando enraivecidos. Eram tidos como simplórios. Da miscigenação dos frígios e dos celtas, formou-se o povo gálata. A religião dos frígios, com seus deuses e cultos, foi adotada pelos celtas. A língua celta, porém, se impôs até o tempo bizantino, e a língua grega tornou-se a segunda língua da região. As ideias da civilização grega tiveram pouca influência na Galácia, principalmente na zona rural. Contudo, a Galácia esteve sob o domínio grego. Com a ocupação romana, a Galácia se tornou uma dependente. Em 21 a.C., o imperador Augusto criou 3 regiões administrativas: a cidade de Pessino, a cidade de Ancira, hoje Ankara, e a cidade de Távio, então a antiga Galácia, mais ao norte, formada pelos frígios e celtas. Foi aumentada por 13 colônias romanas mais ao sul. Resumindo, a raça mista, frígios já moravam nos arredores. Celtas chegaram depois e constituíram a raça mista. Com a ocupação romana, a antiga Galácia foi acrescida ao sul por 13 colônias. E o nome Galácia veio dos celtas, tá? Nessa mistura de raças e povos, agora mais ampliada, manifestou-se a diversidade cultural e religiosa. Nos âmbitos econômico, político e militar. Agora, Roma era quem ditaria as normas, com uma população de estilo de vida rural e agrícola nas montanhas. Passou a existir uma influência greco-romana, vigiada pela presença bélica romana. O que isso quer dizer? Eles eram oprimidos pelos romanos através da imposição das armas. Eles eram obrigados a fazer e respeitar as leis dos romanos pela imposição dos soldados armados de Roma. Roma tinha o costume de doar terra aos ex-combatentes de seu exército e outros colaboradores e informantes. Isso propiciava a criação de latifúndios e minifúndios. O sistema era o modo de produção escravagista romano, totalmente desumano. Toda a base de produção e relações mercantis era controlada por Roma. O império se mantinha pela arrecadação de tributos retirado dos povos dominados, entre os quais estavam os gálatas. Aquela região, que hoje é a atual Turquia, ao sul do Mar Negro, produzia cereais, peixes, carnes e azeite. Embora na Grande Galácia houvesse estradas, portos, correios, a maioria do povoado permanecia isolado na montanha. A exploração tributária era muito forte. A concentração de renda era visível.
tendo em conta a forma de produção escravagista romana e a comercialização, tributação de bens. Diante disso, as desigualdades econômicas e sociais caracterizavam-se como assimétricas. As distâncias entre ricos e pobres, agora, inclusive como senhores e escravos, eram patentes. É preciso ter bem clara a presença do sistema escravagista romano, pois, mais uma vez, os leitores atuais precisam examinar com atenção a declaração do hino batismal, na qual se diz que a partir de Jesus Cristo não há mais escravo ou livre. Gálatas, capítulo 3, versículo 28b. Vocês conseguem perceber a importância de lermos uma carta, um texto, um livro bíblico a partir do contexto histórico? Como que Paulo conheceu a comunidade de Gálatas? Quando ele perseguiu os cristãos, ele tem a visão de Jesus, e é uma luz muito forte, né? Na qual ele fica temporariamente cego. E é essa comunidade que acolhe ele. E essa comunidade, depois de um tempo, né, acolhe ele continua a sua evangelização. Ele é um apóstolo de Cristo. Ele não fez parte dos 12 apóstolos, né? Nós sabemos que Paulo, ele perseguia os cristãos. E Jesus vem e fala: Saulo, por que me persegues? E arrebata o amor de Paulo. O amor de Jesus por Paulo é porque Jesus sabia que ele tinha um amor dentro dele e que precisava ser aflorado. E é através desse amor que ele se torna o apóstolo e um evangelizador. As colunas da Igreja de Cristo, Pedro e Paulo. E essa comunidade, ela era muito oprimida, né? Eles tinham que pagar muitos tributos. E os judeus, olhem bem, cristão judaizantes, tá? Não vamos pôr tudo junto. Era só uma parte que estava pondo em dúvida o apostolado de Paulo, o evangelho, as palavras de Jesus Cristo, e estavam dando mais atenção à lei mosaica e menos atenção ao evangelho de Jesus Cristo. E aí que surge essa carta de amor, do hino batismal, da figura de Jesus, da liberdade do amor em Cristo. Por isso a liberdade é importante nessa carta, porque a maioria dos gálatas eram escravizados, subjugados, mesmo estando na sua própria terra. Até o próximo vídeo.